Boa noite a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Gostaria de agradecer imensamente Henrique Chan, que veio nos trazer a transmissão de alguns ensinamentos nessa noite. E eu vou apresentar inicialmente o Henrique, né, que é psicólogo clínico, psicoterapeuta em análise psicoorgânica, co-coordenador da Escola Francesa de Análise Psicoorgânica, especialista em clínica com adultos, famílias, adolescentes e crianças. Eu me chamo Silvana Sacharne, sou psicóloga, psicoterapeuta em análise psicoorgânica e coordeno o Centro Brasileiro de Formação em Análise Psicoorgânica. Nós temos uma vinculação, tanto o Centro Brasileiro quanto a Escola Francesa, aqui no Rio de Janeiro há 17 anos, que a escola existe aqui no Rio, e desde então existe essa vinculação entre Brasil e França. A escola francesa existe há uns 35 anos, né? E nós também temos associações, né, que reúnem os profissionais formados por essas escolas. Então, aqui no Brasil, a gente tem a Associação Brasileira de Análise Psicoorgânica, e com vários projetos da clínica acessível, projetos, por exemplo, dessa revista que vocês vão receber pelo e-mail, que é uma revista digital, já é a segunda revista. E na França existe a Associação Europeia, que engloba vários países ligados à análise psicoorgânica. Então, não só a França, como Suíça, como a Alemanha, como a Bélgica, como o Líbano, Rússia, e Lituânia e, claramente, França. Bom, eu acho que eu fiz uma introdução e agora eu vou dar a voz para o Henrique. Si tu traduis. Merci Silvana. Obrigada. Je voudrais d'abord te remercier publiquement pour cette invitation. Então eu gostaria de me agradecer publicamente por esse convite. Et aussi pour tout ce que tu as accompli avec l'analyse psychoorganique au Brésil. E tudo o que a gente tem realizado, né, não só eu como meus colegas, com análise psicoorgânica aqui no Brasil. À la fois pour le diffuser dans le grand public, ao mesmo tempo para difundir para o grande público, mais aussi en formant des collègues analystes psychoorganiques, formando colegas e profissionais que se tornam psicoterapeutas em análise psicoorgânica et qui font, j'en suis convaincu, un travail très utile pour leurs patients. Que realizam um trabalho bastante importante e útil, né, aos pacientes. Voilà. Par ailleurs, je suis très honoré d'être là ce soir parmi vous. Ele se sente muito honrado de estar com vocês nessa noite. C'est toujours une expérience très singulière d'être invité dans un autre pays. É sempre uma experiência muito singular de ser convidado para estar num outro país. Je pense que ça touche très profondément, en fait, cette situation. Ele se sente profundamente tocado nessa situação. Je pense que ça touche profondément à l'histoire de l'humanité. Ele sente que é tocado profundamente na história da humanidade, do humano. Qui
depuis la nuit des temps s'est constitué de peuples divers, depuis le début, que desde a noite dos tempos, desde o início, né, se constituiu por várias populações, povos diversos, distintos. et si on voit à la télévision beaucoup de conflits et de guerres, E se na televisão, e hoje em dia a gente vê com todas as informações, tantos conflitos e guerras, on oublie de nous montrer une autre vérité. também é muito esquecido poder aparecer uma outra realidade. C'est que depuis toujours, les hommes Desde sempre, cherchent des chemins os homens vão pacifiques buscando também caminhos pour pacíficos se rencontrer et se respecter dans leurs différences. para se encontrar, se respeitar nas suas diferenças. Et donc voilà, je suis sur cette frontière, Ele se sente então nessa fronteira, dans cette conscience-là, nessa de consciência, cette présence avec vous, nessa presença com vocês, qui est à la fois si proche, que ao mesmo tempo é tão próxima, si semblable, tão parecida, mais avec qui je ne peux parler sans la médiation de Sylvana. mas com quem ele só pode falar através da minha mediação. Il m'arrive régulièrement d'aller travailler au Liban Para ele é frequente trabalhar no Líbano et par exemple donc de travailler avec des femmes qui sont voilées então, por exemplo, trabalhar com mulheres que usam véus, et dans du travail psychocorporel, com o trabalho psicocorporal, même du travail de naissance. mesmo um trabalho muito profundo que é o tema sobre o nascimento. Et vous voyez, si on s'appuie simplement sur nos représentations, E se a gente fica apoiado somente com as nossas representações, ce qui vient tout de suite, c'est la différence, voir o que vem imediatamente é a diferença la contradiction. e até uma contradição. Et pourtant, E, no entanto, quand je fais cette expérience, quando ele faz essa experiência, il n'y a plus de différence. não existe diferença. Et finalement, les êtres humains, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nation, Finalmente, os seres humanos, não importa da onde venham, ou que nação eles pertencem, aspirent fondamentalement eles au même besoin. aspiram fundamentalmente à mesma necessidade. C'est peut-être autour de ça que je vais aussi vous parler aujourd'hui. Então, é em torno disso que ele gostaria de falar, de trazer uma fala hoje. Autrement dit, la singularité des familles, des groupes sociaux, des cultures est très importante. De outra forma, a singularidade de grupos sociais, de famílias, é bastante importante, Mais tous les hommes de la Terre entière, mas todos os homens da Terra, do planeta Terra, quelle que soit leur religion, leur croyance, etc., não importa a religião ou a crença, ils ont ce travail à faire, eles têm esse trabalho por ser feito, qu'ils habitent à l'équateur ou au pôle Nord, que eles, seja no Equador ou no Polo Norte, de devenir eux-mêmes de se tornar-se dans le monde humain dans lequel ils sont. no mundo humano no qual nós pertencemos. Ce problème-là est universel. Esse problema é universal. Alors, pour vous parler de l'analyse psychorganique, parce que c'est surtout pour ça que Sylvana m'a demandé de venir, Para falar para vocês sobre a análise psicoorgânica, que esse foi o convite, j'ai choisi un titre peut-être un peu baroque, ele escolheu um título talvez um pouco barroco, qui s'appelle l'analyse psycho-organique, une approche intégrative de l'être. Análise psicoorgânica, uma abordagem integrativa do ser.
c'est peut-être pas très stimulant et engageant a priori, un titre aussi baroque, je dirais. Ele acha que pode não ser tão estimulante, mas não é a minha visão. Ele diz um título barroco. Mais j'espère que je vais pouvoir donner à ce titre son poids de chair et d'incarnation. Ele gostaria de trazer para esse título esse peso de encarnação e de corpo, de carne. Et que des liens vont pouvoir se faire à l'intérieur de vous, car c'est le seul intérêt. E que ligações vão se tecendo internamente em cada porque este é o interesse. Créer des liens. Criar ligações. Créer des liens à l'intérieur de soi. Criar ligações internas de si próprio. Créer des liens avec le monde qui nous entoure. Criar ligações com o mundo que nós pertencemos. Et ça, c'est une des merveilles de l'être humain. E isso é uma grande maravilha do ser humano. C'est d'être ce créateur potentiel. É poder ser esse criador potencial. Donc vous entendez bien, créateur de liens. Então vocês escutem bem, criadores de ligação, alors, de vínculo. Alors, je vais un peu découper ce titre et je vais commencer donc par l'analyse psycho-organique. Então, falando inicialmente da análise psico-orgânica. Donc c'est Paul Boyesen à partir, on va dire, de 1975. A partir de 1975, o Paul Boyesen qui a ouvert cette voie d'exploration qu'il a appelée l'analyse psycho-organique. Abriu essa via de exploração que ele nomeou análise psico-orgânica. Et la question qui était l'objet de sa recherche. E a questão que era o objeto da sua pesquisa est celle des liens qu'entretiennent exatamente sobre a ligação, os vínculos le corps et l'esprit. Entre o corpo e o espírito. Alors, dans sa démarche, Paul n'est pas parti de rien. No seu caminho, o Paul não partiu do nada. Et d'ailleurs, dans les statuts de l'Association européenne d'analyse psycho-organique, então, no estatuto da Associação Europeia de Análise Psico-Orgânica, il a tenu à ce que soit écrit. Ele fez questão que isso fosse escrito, registrado. Que l'analyse psycho-organique que a análise psico-orgânica poursuit le travail de Freud. Tem como base, né, também o trabalho analítico freudiano. De Reich. O trabalho do Reich. De Jung. O trabalho de Jung. Et je rajouterai aussi, o Henrique, pessoalmente, complementa de la perspective humaniste existentielle. Sobre a perspectiva, o eixo humanista e existencial. Et la référence à ces grands penseurs est très importante. E a referência para esses grandes pensadores é muito importante. Comme disait Einstein, nous sommes assis sur les épaules de géants. Como diz o Einstein, a gente está sentado nos ombros dos gigantes. Alors, peut-être je vous fais un petit point rapide sur ces précurseurs. Ele faz uma pontuação rápida sobre esses precursores. Parce que la question du corps en psychothérapie a été pensée dès Freud. Porque a questão do corpo em psicoterapia já foi pensada desde Freud. Et en particulier, l'hystérie, qui est l'enfant de la psychanalyse. Particularmente com a histeria, que é a criança da psicanálise, a origem da psicanálise nesse sentido. A été vraiment l'objet initial d'études de Freud.
foi o objeto inicial dos estudos de Freud. Parce que la pathologie hystérique, si on peut dire comme ça, Quando a patologia histérica, se a gente pode dizer assim, se caractérise par des symptômes corporels. se caracteriza ou se caracterizava, né, muito nos sintomas corporais. Et ce que Freud a initialement remarqué, E o que Freud, então, seguiu, né, através da sua clínica, et en particulier donc, dans son contact à la Salpêtrière avec Charcot, no contato particularmente com Charcot na Salpêtrière, c'était que ces symptômes sous hypnose disparaissaient. Que esses sintomas na época, submetido à hipnose, desaparecia. Donc il y avait bien là un lien mystérieux. Então ele começou a observar essa ligação misteriosa entre le corps et la psyché. Entre o corpo e a psique. Puis ensuite, dans son travail d'exploration, Freud, depois, num trabalho que continuou de exploração, Freud a identifié que ces symptômes hystériques, en esses sintomas histéricos, finalmente, étaient porteurs de signification. Traziam sentido, eram carregados de sentido. Et qu'ils symbolisaient, e isso foi simbolizado, isso simbolizava de façon inconsciente de forma inconsciente un souvenir refoulé, o que significava uma lembrança recalcada, une réminiscence refoulée, uma reminiscência recalcada, un traumatisme refoulé, ou traumatismo recalcado, et que la remémoration e que rememorar dans le cadre de la cure analytique no enquadre da cura analítica eh bien, faisait disparaître le symptôme. Fazia com que o sintoma desaparecesse. Alors, ce que je vous raconte est un mythe. O que ele conta é mito. Vous le trouverez dans toutes les histoires concernant la psychanalyse. Vocês vão encontrar em todas as histórias referentes à psicanálise, os historiadores. Les historiens spécialisés dans l'histoire des sciences et entre autres de la psychanalyse. Especializados na história da ciência, entre outros na história da psicanálise. Ont beaucoup égratigné ce mythe. Cavaram bastante esse mito. Et ont montré que Freud a dû trouver des chemins très particuliers. E mostraram que Freud foi buscando caminhos bem particulares pour transformer sa théorie en science. Para transformar a sua teoria em ciência. Mais je ne vais pas rentrer dans ce chemin, parce qu'on aurait beaucoup à dire. Ele não vai entrar nesse caminho porque tem muita coisa para ser dita. Cependant, Freud a trouvé, s'il n'a pas fait science, contrairement à ce qu'il pensait, se ele não fez ciência, contrariamente ao que ele pensava, ce qu'il a trouvé est essentiel. O que ele encontrou foi essencial. Le corps peut avoir une dimension symbolique. Pode ter uma dimensão simbólica. À l'opposé, no lado oposto, Wilhelm Reich, qui était quelqu'un de très proche de Freud, que na época era alguém bastante próximo do Freud, lui s'est beaucoup intéressé en fait aux postures corporelles. Ele se interessou muito em relação às atitudes e posturas corporais. Non pas ce que la personne pouvait dire ou ne pas dire, não só o que a pessoa dizia ou deixava de dizer, mais à la façon dont elle le disait. Mas qual era a forma com que ela falava? À la façon dont elle retenait ses affects, ses émotions. A forma com que ela retinha os seus afetos, as suas emoções. À la façon dont elle pouvait se cacher derrière un sourire. Na forma com que ela se escondia atrás de sorriso. Une position de retrait. Uma posição de encolhimento. Une inhibition des affects. Uma inibição de afeto. Et donc il s'est intéressé à une forme de réalité, une autre réalité. Ele foi se interessando numa outra forma de realidade corporal. La façon dont
le corps dans son squelette, na forma do corpo, no seu esqueleto, dans sa musculature, na sua musculatura, intervient intervém dans les capacités pour la personne nas capacidades para a pessoa d'avoir accès à son monde intérieur. de ter acesso ao seu mundo interno. Et donc, chez Reich, Então, com Reich, le refoulement n'est plus psychique. o recalque não é mais psíquico. Le refoulement devient organique. O recalque se torna orgânico. Ce sont les tensions musculaires, Vão ser as tensões musculares, ce sont les tensions tissulaires, serão as tensões tissulares dos tecidos, les, comment dire, les inhibitions, comment je dirais ça, les dysfonctionnements du système viscéral o disfuncionamento do sistema visceral, qui vont avoir un impact que vão ter impacto sur le fonctionnement psychique. sobre o funcionamento psíquico. Et donc, pour ceux qui ont travaillé avec Silvana, et en particulier autour des massages biodynamiques, par exemple, Para aqueles que conhecem o trabalho da massagem biodinâmica, on peut savoir comment la modification des structures du corps a gente pode compreender como a modificação da estrutura do corpo va avoir des effets très importants vão ter efeitos muito importantes sur la subjectivité personnelle de la personne. sobre a subjetividade pessoal do sujeito. La personne, en modifiant son tonus corporel, A pessoa modificando o seu tônus corporal, la personne en pouvant lâcher prise dans ses tensions, a pessoa podendo entregar as suas tensões, va rencontrer vai encontrar une autre qualité de contact avec elle-même. uma outra qualidade de contato consigo própria. Et par exemple, elle va rencontrer en elle des images. E ela pode encontrar as suas próprias imagens. Des images qui vont avoir une portée symbolique pour elle. E imagens que vão trazer um simbólico, um sentido simbólico para aquele sujeito. Elle va se mettre à rêver. Ela vai abrir os sonhos. Elle va, de par l'effet d'apaisement qu'elle éprouve, A partir assim, do efeito de apaziguamento, de serenidade que ela vai encontrando, percevoir vai poder perceber tout un ensemble d'éléments qu'elle ne percevait pas, todo conjunto de elementos que não existia anteriormente, venant d'elle-même, que vem de si mesmo, des affects, dos afetos, des sensations. de sensações, Ça peut être agréable ou désagréable, podendo ser agradáveis ou não agradáveis, mais elle va commencer aussi à pouvoir percevoir les affects de l'autre. e também vai poder começar a perceber os afetos do outro. Et elle va comme cela transformer son rapport à elle et son rapport au monde. E dessa forma vai poder transformar a sua relação consigo e a sua relação com o seu entorno. Et là, vous voyez qu'on est dans une perspective très différente de la perspective freudienne. Aqui a gente está já numa perspectiva completamente distinta da perspectiva freudiana, Puisque l'accès posto que o acesso au monde subjectif de la personne ao mundo subjetivo da pessoa est un accès qui passe dessous ce qu'on appelle les cuirasses musculaires. é aquele acesso que vai ser possível por baixo do que é chamado couraça muscular. Et si on s'intéresse à ce moment-là au corps, dans cette perspective, Se a gente se interessa, então, nessa perspectiva corporal, si on touche le corps, se a gente toca o corpo, si on invite la personne à mobiliser son corps, comme en végétothérapie, ou se a gente convida a pessoa para mobilizar o corpo, como em determinada abordagem de vegetoterapia, bien sûr, ce n'est pas dans un but kinésithérapique, não é physiothérapique, nem um pouco dentro de um objetivo fisioterápico,
c'est pour que le monde interne de la personne é com o intuito do mundo interno da pessoa emprisonné, encapsulé que está a priori aprisionado ou encapsulado dans la prison des structures musculaires et tissulaires nessa prisão da estrutura muscular e tissular, puisse devenir disponible. possa se tornar disponível. Bien sûr, quand on ouvre, Certamente, quando a gente abre, quand on décapsule, quando a gente desencapsula, on trouve des choses étonnantes. a gente vai encontrar elementos surpreendentes. Et ça, c'est tout le travail du psychothérapeute ensuite, Então, aí tem todo um trabalho do psicoterapeuta que se segue d'être en mesure d'accompagner de estar na medida para acompanhar ce qui émerge. o que emerge. Parce que, on le sait, Porque a gente sabe, si les personnes viennent voir des psychothérapeutes, se uma pessoa vem ver um psicoterapeuta, c'est bien sûr parce qu'ils sont insatisfaits é porque existe insatisfação de leur vie, de leur rapport au em monde, relação à sua vida, em relação a como está no mundo. et il n'est pas surprenant que ce que l'on trouve E não vai ser surpreendente o que a gente vai encontrar sous les protections psychiques ou physiques, por debaixo das proteções psíquicas ou físicas, eh bien c'est de la souffrance. é o sofrimento. Et tout l'art du thérapeute E toda a arte do terapeuta est de pouvoir accueillir cette souffrance, precisará ser o acolhimento desse sofrimento. c'est déjà beaucoup. E isso já é bastante coisa. Freud, là aussi, avait découvert que déjà parler et abréagir ses émotions, O ça Freud guérit. já falava, descobriu o quanto que a escuta e poder falar e reagir os seus sentimentos, isso já era muita coisa. Mais ce n'est pas suffisant. Mas ainda assim, não o suficiente. Ce que nous pensons, et peut-être savons un petit peu, O que a gente pensa e talvez saiba um pouco en analyse psycho-organique, em análise psicoorgânica, c'est que souvent, sous la souffrance, on trouve des perles. é que junto com o sofrimento a gente encontra pérolas. L'être est toujours là. O ser está sempre ali. Et il existe tout un monde non réalisé, E existe aí todo um mundo não realizado ainda, dessous la souffrance, por debaixo do sofrimento, qui attend sa réalisation. que está esperando ser realizado. Et vous voyez là que le travail thérapeutique E vocês podem compreender aí que o trabalho psicoterapêutico n'est pas simplement un travail sur la souffrance, não é apenas um trabalho sobre o sofrimento, mais c'est surtout un travail d'appropriation mas é sobretudo um trabalho de apropriação derrière la souffrance, por trás do sofrimento, de ce que la personne voulait vraiment pour elle depuis longtemps. do que a pessoa gostaria, do que ela desejaria para ela já há muito tempo. J'y reviendrai, je pense, tout à l'heure, si on a du temps, mais c'est ce qu'en analyse psycho-organique on appelle le noyau sain de la personne. É o que em análise psicoorgânica a gente chama o núcleo saudável do ser. Alors, troisième perspective concernant le corps, je vais parler de Freud, corps symbolique. Então, ele falando do Freud, seria o corpo simbólico, On pourrait dire le sens, donc, o sentido, corps de sens. o corpo de sentido. Je vous ai parlé de Reich, le corps organique. A referência do Reich é na direção, então, do corpo orgânico. C'est un corps donc qui
porte les traces de l'histoire. É aquele corpo que traz em si a sua memória, a sua história. Et je vais parler d'un troisième corps qui est le corps existentiel. E um terceiro corpo é o corpo existencial. Parce que le corps est vraiment particulier pour l'être humain. O corpo é verdadeiramente particular para o ser humano. Parce que nous pouvons dire que certes nous avons un corps, A gente pode dizer sim, nós temos um corpo, mais nous sommes un corps. mas nós somos um corpo. Et nous vivons perpétuellement cette dualité. E a gente vive perpetualmente essa dualidade. Notre corps est une limite qui parfois est douloureuse. O nosso corpo é um limite que algumas vezes é doloroso. Nous ne pouvons pas avoir les performances sportives que nous voulons. A gente não consegue ter determinadas performances esportivas que a gente gostaria. Nous ne pouvons pas nous abandonner comme ça au plaisir hédénique, par exemple, de la boisson. A gente não pode se deixar completamente num certo prazer e abandono. On en paye rapidement les conséquences. Quando se bebe, a gente vai pagar rapidamente as consequências. Le corps a froid, le corps a chaud. O corpo tem frio, o corpo tem calor. Il faut s'en occuper, le nourrir, lui donner à boire, É necessário cuidar, é necessário alimentar, le couvrir, é necessário se aquecer, le prémunir de certaines agressions, prevenir de certas agressões etc., etc. e muitos etc. Par ailleurs, Pelo outro lado, notre corps, comment dire, limite notre toute-puissance. pelo outro lado, nosso corpo cria limite para a onipotência. Par exemple, il va, à notre insu, rythmer les âges de notre vie. Por exemplo, para além de nós mesmos, o corpo vai mostrando os ciclos das idades. Des choses que l'on faisait de façon élémentaire, sans y penser. Coisas que a gente fazia de forma elementar, sem pensar. Un jour, le corps semble refuser d'y aller. Um dia, o corpo pode recusar de fazer. Mon père, par exemple, O pai dele, por exemplo, qui a eu la chance de vivre longtemps, jusqu'à 91 ans, que viveu longamente até 91 anos, lorsqu'il avait dans les années 80 ans à peu près, 85 ans, quando ele tinha mais ou menos 80, 85 anos, il me disait, c'est bizarre, à l'intérieur de moi je suis toujours jeune. ele dizia o quanto que era bizarro, que internamente ele se sentia sempre jovem. Et quand je lance mon corps, ça ne suit pas. Mas quando eu vou no meu passo, dou um movimento, não é suficiente. Et c'était très touchant E isso tocava muito o Henrique. de voir comment son âme n'avait pas vieilli, De quanto a alma não tinha envelhecido, il avait toujours les mêmes désirs, ele tinha sempre os mesmos desejos, mais le corps ne suivait pas. mas o corpo não acompanhava tanto. Okay. Donc ça c'est nous avons un corps, Isso é ter um corpo, mais nous sommes un corps. mas nós somos um corpo. C'est-à-dire que le monde, O mundo, l'autre, o outro, nous-mêmes, nós mesmos, nous nous apparaissons. a gente aparece, Tout cela apparaît tudo isso aparece, parce que notre corps est en contact, porque o nosso corpo está em contato, parce que notre corps vibre, porque o nosso corpo vibra, notre corps perçoit. nosso corpo percebe. Et tout cela se traduit en sensations, E tudo isso se traduz em sensação, en sentiments. em sentimento. Et ça, c'est un corps vécu. Isso é um corpo vivido, a vivência do corpo. Et c'est le corps vécu qui nous donne la connaissance du monde. E é esse corpo que dá o conhecimento do mundo, sobre o mundo. En tout cas, une certaine connaissance du monde. Mas, de toda forma, um certo conhecimento do mundo. Certes, pas la connaissance intellectuelle et scientifique,
não é o conhecimento intelectual ou científico. ce qui est quelque chose de très important par ailleurs. Isso é algo muito importante de uma outra forma, num outro lugar. Mais vous savez combien dans notre vie propre et personnelle, Mas o quanto que na nossa vivência própria, pessoal, ce n'est pas la science qui peut nous guider. não é a ciência que vai nos guiar. Ce qui peut nous guider, O que pode nos guiar c'est cette connaissance intime é esse conhecimento íntimo de ce que nous vivons do que a gente vive dans le contact charnel avec le monde. no contato carnal com o mundo. Et cette dimension, elle est centrale. E esta dimensão é central. Et ça, c'est un point clé de l'analyse psycho-organique. E isso é um ponto-chave da análise psicoorgânica. Ce que nous essayons de faire dès le début, O que a gente busca fazer desde o início, dès le début d'une psychothérapie. desde o início da psicoterapia. Et ce n'est pas facile. E ainda assim, isso não é nada fácil. C'est que la personne se réintègre. É que a pessoa possa se reintegrar. Ah, on commence à entendre le mot intégratif A gente começa a escutar a palavra integrativa du titre. do título. Que la personne commence à se réintégrer. Que a pessoa comece a se reintegrar. C'est-à-dire qu'elle puisse faire retour chez elle. Que ela possa voltar para si própria. Retour vers elle. Voltar para si mesma. Dans son existence. Na sua existência. Et l'existence propre à chacun E a existência de cada est fondamentalement é fundamentalmente là où je me sens exister. aonde eu me sinto existir. Alors, bien sûr, tout ça ensuite peut être relayé avec des images, des paroles. Isso, sem dúvida, vai ser ligado com as imagens, com as palavras, Mais les images et les paroles mas as imagens e as palavras non intégrées que não estão au integradas sentiment et à la sensation ao sentimento e à sensação sont comme des oiseaux qui ne reviennent jamais au nid. são como pássaros que não voltam para o ninho. Ça s'envole. Ça Vai s'envole, embora, ça vai s'envole, embora. ça s'envole, ça s'envole. Ok. Et donc il est très très important Então, é muito, muito importante de passer par le corps de poder vivenciar, passar através do corpo, pour trouver ce sens para encontrar esse sentido, qui est le sens de soi. que é o sentido de si próprio. Alors, il est évident aussi que découvrir ou accéder à ce sens de soi, É evidente que descobrir ou ter acesso a esse sentido de si mesmo est aussi inévitablement un chemin vers l'autre. é inevitavelmente também um caminho na direção do outro. Parce que si je suis un corps, Porque se eu sou um corpo, et donc si je connecte, je contacte então eu conecto, eu faço contato com o outro, l'autre aussi m'apparaît o outro também vai aparecer para mim comme un autre soi-même. como um outro que tem um si mesmo. Et c'est vraiment, à mon sens, là où se joue toute la question de l'altérité. E aí é onde a gente encontra toda a questão da alteridade Et toute la question de l'intérêt pour autrui. e toda a questão pelo interesse pelo outro. Voire de l'empathie. E ver, sentir a empatia. Ce contact Esse contato sensible, sensível. sensible ça veut dire qu'il passe par le corps, hein, Sensível significa que passa através do corpo, qui permet de sentir que permite sentir mon vivant
o que é vivo em mim, mais aussi le vivant qui est en toi. mas o vivo que também está em você. Alors là, vous voyez que dans cette perspective, on s'éloigne de Freud. E nessa perspectiva, a gente pode então se afastar de Freud. Et de Reich aussi. E também do Reich. Parce que l'un comme l'autre, Porque tanto um como o outro, et on pourrait dire l'un après l'autre, a gente pode até dizer um depois do outro, puisque Reich a été très fidèle à la conception de la libido sexuelle de Freud. porque o Reich foi bastante fiel à concepção da libido sexual do Freud. Pour eux, le corps était surtout le ça sexuel. Para eles, o corpo era o isto sexuado. L'inconscient était un inconscient pulsionnel. O inconsciente era um inconsciente pulsional. Des pulsions agressives, des pulsions sexuelles. As pulsões agressivas, as pulsões sexuais. Okay. Et Freud en a fait un système complet. E o Freud fez todo um sistema completo. Il y a une part de vérité, bien évidemment. Sem dúvida, tem bastante verdade aí. Mais dans la perspective existentielle que je vous décris, Mas na perspectiva existencial que ele está trazendo, descrevendo, dans cette perspective d'être incarné, da perspectiva de ser um ser encarnado, là, l'enjeu n'est pas celui aqui a dinâmica, enfim, não vai ser exatamente de la jouissance de la pulsion, do gozo da pulsão, mais beaucoup plus le contact mas muito mais o contato avec la dimension vivante de soi. com essa dimensão do vivo em si mesmo. Et Paul Boyesen E o Paul Boyesen utilise rarement vai utilizar com pouca frequência le mot plaisir. a palavra prazer. Il préfère parler de contentement. Ele prefere falar do contentamento. Et entendez la subtilité du mot contentement. E escutem a sutileza dessa palavra. Parce que le contentement Porque o contentamento n'est pas la jouissance de prendre et de posséder. não é o gozo de possuir, de pegar. Le contentement O contentamento est vraiment cette présence en soi-même é essa presença em si mesmo, où l'on intègre onde a gente integra les différentes composantes de soi, os diferentes componentes de si mesmo, des niveaux les plus complexes, élaborés, níveis muito complexos e elaborados, l'homme, la femme que je suis devenu, o homem, a mulher que eu me tornei, mais aux niveaux les plus élémentaires, mas também nos níveis bastante elementares. la personne qui a besoin A pessoa que tem necessidade d'une présence tranquille, de uma presença tranquila, qui a besoin d'un contact, que precisa de um qui a contato, besoin d'un apaisement, que precisa de um qui a apaziguamento, besoin de se sentir reconnu, que precisa se sentir qui reconhecida, a besoin de partager des affects, que precisa compartilhar afetos e qui a sentimentos, besoin de donner un sens au monde, à l'univers, que precisa trazer um sentido ao mundo, ao universo et aussi à ses propres conduites, à ses propres comportements. e também aos seus próprios comportamentos e atitudes. Toutes ces dimensions Todas essas dimensões qui font que la vie, fazem com que a vida, dans sa dimension vivante, essentielle, nessa dimensão viva e essencial, mérite d'être vécue. merece ser vivida. Respirar um pouquinho. Je me suis rendu compte que je me suis pas
Je vous ai fait un petit peu une espèce de panorama Ele trouxe uma espécie de panorama sur les grands appuis, les grandes théories sur lesquelles l'analyse psycho-organique est adossée. sobre as teorias sobre as quais a análise psicoorgânica está apoiada. Mais Paul Boyesen, Mas o Paul Boyesen, dans son mouvement créateur, no seu movimento criador, n'a pas cherché, lui, à construire une théorie aboutie. ele não procurou construir uma teoria fechada ou finalizada. Il a cherché plutôt Ele procurou, principalmente, à explorer a explorar ces liens entre le corps et la psyché. a ligação entre o corpo e a psique. Et avec beaucoup de créativité, E com muita criatividade, il a trouvé des outils ele encontrou as ferramentas qui touchent le corps Ferramentas très estas directement, que vão tocar o corpo bastante diretamente, que ce soit au travers du toucher, que pode ser através do toque, que ce soit au travers de la respiration, que pode ser através da respiração, que ce soit au travers de certains mouvements corporels. pode ser através de movimentos corporais. Mais il a aussi développé des outils concernant des grandes thématiques. Mas também desenvolveu ferramentas que falam sobre grandes temas. Et il n'est pas surprenant qu'il se soit intéressé à la naissance, E não é surpreendente que ele se interessou sobre o grande tema que é o nascimento, et particulièrement à la naissance de l'être, particularmente ao nascimento do ser. parce que, comme vous le savez, Como vocês sabem, nous sommes nés avant de naître. nós nascemos antes de nascer. Nous sommes nés dans le ventre de notre mère. A gente nasce na barriga da nossa mãe. La naissance ne commence pas au moment où l'on sort du ventre de sa mère. Certamente que o nascimento não começa na hora que a gente está saindo Depuis da barriga da mãe. depuis le début Então, desde o início, da origem, où le processus d'incarnation s'est mis en place, onde o processo da encarnação inicia, après la fécondation, desde a depois da fecundação, d'accord, l'être a commencé de naître. o ser já começa a nascer. Et donc, c'est très étonnant comment Paul a eu cette intuition très très tôt. É muito surpreendente como o Paul já teve essa intuição já muito cedo lá atrás. Une intuition, je pense que... Enfin, d'ailleurs, ce n'était pas une intuition, une connaissance que les mères avaient, elles. Não é exatamente uma intuição, mas se refere a um conhecimento que as mães normalmente têm. Parce que les mères ont toujours su que Porque as mães sempre sabem l'enfant qui est arrivé, que a criança que está lors chegando, de la naissance, no nascimento, c'était bien celui avec lequel elle était en dialogue depuis longtemps. é aquele que ela está em contato, em diálogo desde o início. Voilà, mais pour les hommes, c'était un peu plus compliqué. Para os homens é um pouco mais complicado isso. Et donc, Paul Boyesen s'est intéressé à cette naissance de l'être Então, o Paul Boyesen vai se interessar et a créé, por este nascimento do ser par exemple, une conceptualisation et un travail thérapeutique e criou toda uma conceitualização e um trabalho terapêutico autour, justement, em torno des 5 justamente phases de la naissance. das 5 fases do nascimento. Et ce processus donc d'incarnation des 5 phases de la naissance, Esse processo, então, da encarnação, nessas 5 fases do nascimento, et bien ensuite il a aussi déployé depois ele também explorou e desdobrou, comment je pourrais dire ça, comme étant le prototype
como sendo um protótipo de tous les instants de la vie. de todos os instantes da vida. Et finalement, E finalmente, la vie tout entière peut ressembler à une naissance, a vida como um todo pode parecer como um nascimento. comme une journée peut Como ressembler à une naissance, dia pode parecer com um nascimento. comme un instant peut ressembler à une naissance. Como um instante pode parecer com um nascimento. Et toute notre vie, E toda a nossa vida, dans des petits moments comme dans des grands moments, em pequenos momentos como em grandes momentos, nous ne cessons de donner naissance à nous-mêmes a gente não para de dar nascimento ao nosso ser, au travers de petites conceptions, através de pequenas de concepções, petits projets, de pequenos projetos, ou de grandes conceptions ou de de grandes grands projets concepções e grandes projetos, qui servent, qui sont pour nous que servem, que são para cada um une façon de continuer de nous mettre au monde. uma forma de continuar a nos colocar no mundo. Et donc, personne ne peut affirmer Então ninguém pode afirmar qu'il a fini son travail de naissance. que terminou o seu trabalho de nascimento. Tous les jours, A cada dia, todos os nous dias, continuons de nous mettre au monde. a gente continua a nos colocar no mundo. Et jusqu'au dernier jour de notre vie. E até o último dia da nossa vida. Notre monde, qui est un monde de contrôle, de volonté, O nosso mundo, que é um mundo de controle, de vontade, ce sont aussi des fonctions importantes, bien sûr. também certamente são funções importantes. Entrevoit difficilement Entrever dificilmente que le vieillissement est aussi une naissance. que o envelhecimento também é um nascimento. Il est évident que on ne regarde pas la vie de la même façon Evidentemente, a gente não vai olhar a vida da mesma forma quand on a 10 ans, quando a gente tem 10 anos, 20, 40, 40, 60, 60, 80. 80. À chaque fois, c'est neuf, c'est nouveau. A cada vez é novo. Bien évidemment, Evidentemente, il faut accepter é necessário aceitar de quitter la toute-puissance, de largar a onipotência, de ne pas contrôler le devenir, de não controlar essa ilusão do devir et accepter que le mouvement de la vie, e aceitar que o movimento da vida c'est la vie qui est là, é a vida que está aí, à un niveau profond de l'être, bien sûr. num nível profundo do ser, certamente. Ça ne nous empêche pas, en parallèle, Isso não nos impede que, em paralelo, de traiter tous les niveaux superficiels de l'existence, ils sont importants. de também dar conta, enfim, de tratar todos os níveis mais superficiais da existência. Je ne vous propose pas de rentrer en méditation pour le reste de vos jours. Ele não está propondo entrar em meditação profunda para sempre. Mais vous comprenez comment une vie qui n'est pas intégrée à Mas soi, vocês compreendam como uma vida que não está integrada nessa profundidade de si mesmo, qui n'est pas reliée à ce sens profond qui vient du corps, esse sentido profundo que vem do corpo, sensation, sentiment, sensação, sentimento, est une vie qui va certainement perdre beaucoup de sens. é uma vida que vai perder o sentido quando não há essa integração. Et donc, pour nous, dans notre approche thérapeutique, Então, para nós, na nossa abordagem terapêutica, paradoxalmente, le sens ne passe pas par la tête. o sentido não passa pela cabeça. Le sens passe par le ventre. O sentido passa na barriga, inicia na barriga. Comment ça se passe quand une personne vient me voir? O que acontece quando uma pessoa chega para ver na terapia?
Je parle de personnes qui n'ont pas encore fait de travail sur eux. Alguém que não conhece nenhum trabalho sobre si. La personne arrive souvent après tout un processus pour oser venir voir un psychothérapeute. Já ousar ver um psicoterapeuta já é todo um processo. Nada simples. Et quand elle a réussi à franchir tous ces obstacles intérieurs, E quando ela conseguiu, né, atravessar todos os seus obstáculos internos, elle arrive à se désemparer devant le thérapeute ela chega bastante desamparada, avec une certaine inquiétude plus ou moins masquée. com uma certa inquietude, muitas vezes assim, um pouco escondida. Et puis elle essaie de faire comprendre au mieux au thérapeute E ela busca que o terapeuta compreenda o melhor possível, et de façon souvent maladroite, de uma forma muitas vezes assim, meio torta, avec beaucoup de détours, com muitos desvios, qu'elle va pas bien. que ela não está se sentindo bem. Et c'est déjà très important E isso já é muito importante, si la personne peut partager ce sentiment. quando a pessoa pode dividir esse Parce que là, sentimento. elle n'est plus sur un discours sur sa vie. Porque aí ela já não está num discurso sobre a sua Elle vida. ne cherche pas à expliquer. Ela não está buscando explicar propriamente. Elle peut s'ouvrir à ce sentiment qui l'a fait venir. Ela pode se abrir a esse sentimento que a trouxe ali. Je vais pas bien. Eu não estou bem. Et si elle a fait cela, E se ela faz si elle isso, a pu nommer cela, se ela pôde nomear isso, et souvent le thérapeute aide bien évidemment à cette formulation, muitas vezes o terapeuta vai ajudar nessa formulação. elle a déjà quitté sa toute-puissance Ela já soltou a sua onipotência. et elle a déjà commencé à s'ouvrir E ela já começou a se abrir à un autre monde a um outro mundo qui émerge d'elle que emerge nela et qui m'inquiète. e que é inquietante. Alors que va faire le thérapeute si E aí, je vous passe un peu les détails de la mise en place du cadre, etc., etc. bom, assim, qual é o sentido, né, do psicoterapeuta, né? Mais que va faire le thérapeute en analyse psycho-organique? Como é que ele vai lidar com isso na análise psicoorgânica? Eh bien, assez rapidement, Procura buscar rapidamente, une fois que le contact et la sécurité est assuré, uma vez que o contato e o asseguramento, o vínculo está assegurado, il va allonger la personne, ele vai buscar propor que ela possa se deitar, lui demander de fermer les yeux pedir para fechar os olhos et de commencer à laisser venir ce qui vient. e deixar emergir o que está ali. Donc, quitter l'activité. Então, é soltar essa atividade mental. Vous savez, nous avons un pôle très actif A gente tem um polo muito ativo, qui est l'intelligence et la volonté. que é a inteligência e a vontade. Ce sont des vrais trésors que nous avons. Ao mesmo tempo, são verdadeiros tesouros que nós temos. Il ne faut pas se passer d'intelligence et de volonté, on est bien d'accord. Não é para a gente deixar de ser inteligente ou que tem vontade. Mais en psychothérapie, Mas em psicoterapia, ce pôle très actif, l'intelligence et la volonté, esse polo da inteligência e da vontade, sont des vrais démons. ao mesmo tempo, são demônios. Parce que ce que nous cherchons en psychothérapie, en Porque analyse o que a gente busca em psicoterapia c'est l'émergence de l'inconnu. é a emergência do não conhecido. C'est-à-dire mettre la personne dans un lâcher-prise avec son corps É convidar a pessoa para se entregar, pour que peu à peu, entregar o seu de corpo, ce corps relâché, que gradualmente desse lugar de maior relaxamento émerge, Ouais. affleure vai emergir, aflorar des sensations, sensações, des affects,
sentimentos, afetos, des images imagens auxquelles la personne, dans un premier temps, ne sait pas quoi faire. que a pessoa no primeiro tempo, no primeiro momento, não sabe o que fazer com. Elle ne sait pas à quoi rattacher tout cela. Muitas vezes não sabe a que ligar, qual é a referência. Et c'est bien évidemment le thérapeute qui, peu à peu, E é evidentemente o terapeuta que aos poucos va commencer à aider la personne à intégrer ces vai éléments. começar a ajudar a pessoa a integrar esses elementos. Comme par exemple, Como, por exemplo, écoute cette sensation. escuta essa sensação. Qu'est-ce qui vient avec? O que vem com ela? Une image, une Uma situation. imagem, uma situação. Qu'est-ce qui vient O avec? que aparece? O que está aí? Et à partir de ce qui n'est pas décidé, E a partir do que não está decidido, à partir de ce qui n'est pas voulu, o que não está decidido, do lugar da vontade, mais à partir de ce qui émerge, mas sim a partir do que está emergindo, avec l'aide du thérapeute, bien com a sûr, ajuda do terapeuta, des liens vont commencer à se faire. algumas ligações vão começar a serem tecidas. Et la personne va se relier à son monde intérieur. E aí então a pessoa começa a se ligar, a se religar ao seu mundo interno. Et associé à cette multitude de sensations et de E sentiments, associados a essa multiplicidade de sensações e de sentimentos, vont apparaître des multitudes de situations também vão aparecer uma multiplicidade de situações qui constituent le monde intérieur de la personne. que constituem esse mundo interno da pessoa. Et c'est là, E peu à peu, é aí que, aos poucos, le chemin de la guérison o xamã da cura va pouvoir apparaître. vai poder aparecer. Parce que vous savez, et je pense que je vais m'arrêter là, parce que sinon il faut que je vous laisse la parole. Hein. Ele já está fechando um pouco, assim, para a gente poder dialogar também, Mais je vais vous quand même donner la phrase magique. mas ele quer trazer uma certa frase mágica, La phrase qui est la clé pour tout le monde. a frase que é uma chave para todo mundo. Lorsque ça ne va pas, Quando não está bom, lorsque en séance de thérapie, la personne est en contact avec vraiment quelque chose qui a été douloureux pour elle, quando uma pessoa em terapia está em contato com um sofrimento, com uma dor muito forte, et qu'elle exprime toute sa frustration, e toute que sa ela colère, expressa toda a sua frustração, toda a sua cólera, toute la dureté du manque qu'elle a vécu, toda a dureza da falta que ela viveu, la phrase magique, a frase mágica, c'est « Et de quoi tu aurais eu besoin ?» e o que você tem necessidade, do que você precisa. Et là, E aí, souvent, muitas vezes, apparaît vai aparecer le noyau esse núcleo sain, núcleo le saudável, noyau vivant de la personne, esse núcleo vivo da qui peut toujours pessoa, rester là, au fond. que está sempre presente, profundo, Et là, la personne peut s'approprier son besoin, e poder se apropriar dessa necessidade lâcher les manques du passé e soltar as faltas do passado, et devenir responsable se tornar responsável, de prendre en charge son propre besoin. de poder se apropriar da sua própria necessidade, D'arrêter de se sentir victime, de sair do lugar do sentimento de vítima, d'arrêter de demander que ce soit l'autre qui prenne en charge son besoin, de parar de pedir que o outro seja responsável pela sua própria necessidade, mais reconnaître et Mas- prendre la responsabilité reconhecer e se responsabilizar pelas suas próprias necessidades. Et puis encore une dernière phrase. E também uma última frase: Ce qui est magique avec le besoin,
o que é mágico com esse lugar da necessidade. C'est que quand vous connectez votre besoin, Porque quando a gente conecta a necessidade, vous n'avez même pas besoin qu'il se réalise. a gente não precisa forçosamente que isso se realize propriamente dito. Parce qu'une fois que vous sentez ce dont vous avez besoin, Porque no momento que a gente sente o que a gente precisa, tout s'apaise en vous. está aí. Ça se détend. Tem um lugar que se relaxa. La tranquillité s'installe. Tem uma tranquilidade que pode se instalar. Il n'y a plus d'angoisse et d'urgence. Não tem mais uma urgência da angústia. Vous savez où vous êtes. A gente sabe onde a gente está. Vous savez où vous voulez aller. A gente sabe onde a gente quer chegar. Et vous savez que vous ne perdrez plus votre route. E a gente sabe que a gente não vai mais perder o caminho. Tá bom. Então ele finaliza aqui, assim, esses pensamentos e abre para reverberações, né? Assim, vocês gostariam de trocar, de perguntar, de expressar. Eu queria agradecer. Você vai falar um pouquinho mais alto. É porque não dá para ir lá, né? Ela pode falar mais alto. Eu queria agradecer pela palestra. Também que você participa do dia a dia. Muito bom ouvir você falar sobre fertilidade, inclusive, também. Sei que Uma coisa que eu fiquei assim, que eu queria entender um pouco melhor, você chegou a comentar sobre uma correlação com o mundo também. qu'elle aimerait entendre un peu le lien que tu as posé par rapport à une que tu n'as pas Você pudesse exprimé. comentar, mesmo superficialmente, Même um si pouquinho c'est mais sobre superficiel, relação. quel serait le lien? C'est vrai, j'ai mis de côté Jung. É verdade, ele deixou de lado Jung. C'est l'auteur que j'ai le moins travaillé. É verdade, porque também é o autor que ele menos trabalhou. Et je n'ai pas fait de psychanalyse jungienne. E ele não fez tampouco uma psicanálise pessoal nessa abordagem. Contrairement aux autres formes de thérapie, Contrariamente às outras formas de terapia, freudienne, reichienne, existentielle, humaniste, etc., je les ai faites. ele atravessou pessoalmente as outras Et abordagens. donc je me sens très légitime pour Então, en parler, ele se sente muito legítimo quando ele fala, parce que je les connais de l'intérieur. porque ele conhece da experiência pessoal. Pour faire le lien avec la Mas, question, fazendo a ligação com a tua questão, Jung a distingué 4 fonctions dans la psyché. o Jung distinguiu 4 funções na psique: La pensée, o pensamento, l'intuition, a intuição, le sentiment o sentimento et la sensation. e a sensação. Et pour Jung, ces 4 fonctions servaient vraiment, E para o Jung, essas 4 funções elles servaient d'orientation à la psyché. serviam como orientação para a psique. Et donc Jung pensait aussi qu'effectivement, Jung sensation também et pensava sentiment que sensação e sentimento étaient fondamentaux eram fundamentais pour pouvoir orienter para poder orientar sa propre pensée. seu próprio pensamento. Ajoute. J'ajoute pas, j'ajoute ici juste dans l'histoire des architectes. On travaille avec Oui, le symbolique. tout à fait. Alors, effectivement, Sylvana fait bien de nous rappeler Eu estou só lembrando uma certa ligação com a un lien PO, très important entre la psychanalyse jungienne et le travail avec l'image en analyse psycho-organique. a ligação entre a abordagem junguiana e o trabalho com as imagens na análise psico-orgânica. Pour faire simple, Freud avait identifié un inconscient sexuel.
O Freud identificou um inconsciente sexual. Jung ne contestait pas cette découverte, O Jung não contestava essa descoberta, mais il considérait que c'était partiel mas ele considerava como parcial et que il y avait un autre inconscient e também que existia um outro qui inconsciente, était un inconscient, lui, collectif, que para ele era um inconsciente coletivo, constitué donc d'images archétypales constituída também então de arquetípicos, imagens arquetípicas, qui renvoie, on pourrait dire, aux structures anthropologiques de l'humanité. que nos leva às estruturas antropológicas da humanidade. C'est toute la mémoire, on pourrait dire, É toda uma memória, de l'humanité qui est contenue dans ces images archétypales. uma memória da humanidade que existe nessas imagens arquetípicas. Et elles contiennent, ces images archétypales, toutes les grandes dimensions E existe nelas também todas as grandes dimensões du vivant humain et non humain. do vivo, humano e não humano. Alors, en analyse psycho-organique, Na análise psicorgânica, nous pensons vraiment que l'image a gente pensa verdadeiramente que a imagem a une puissance de symbolisation tem uma potência de simbolização du monde psychique propre à la personne. do mundo psíquico próprio da pessoa. Alors, nous ne nous arrêtons pas aux archétypes jungiens, A gente não para, não fica com o arquétipo propriamente que ele vai trazer o Jung, né? mais nous allons travailler beaucoup sur des images symboliques archétypales pour la personne. A gente vai trabalhar muito com essas imagens simbólicas, arquetípicas para a pessoa. Et on travaille par exemple sur l'image de la mère symbolique, Por exemplo, quando a gente trabalha sobre a imagem da mãe simbólica, l'image du père symbolique. a imagem do pai Mais ce simbólico. sont des images très archétypales que la personne trouve. Mas são imagens que a pessoa vai tocar, que são arquetípicas, mas para ela. Et nous faisons vraiment un travail très actif avec ces E images. a gente pode fazer um trabalho muito ativo com essas C'est-à-dire imagens. non pas d'analyse de l'image, Não exatamente da análise da parce que imagem, l'analyse va découper l'image. porque a análise da imagem vai cortando, detalhando, né? Alors qu'il faut garder la puissance d'évocation de l'image. E a gente mantém a potência da evocação da imagem como um todo. Il ne faut pas la déconstruire. Não há uma desconstrução Quand on travaille dans les images symboliques, quando a gente trabalha com as imagens simbólicas. c'est un vrai travail de création de l'être. É um trabalho de criação do ser. Et ça fait partie de ces perles dont je parlais au début, E isso também faz parte das pérolas que ele falou no que l'on va início, découvrir derrière la souffrance. que a gente vai buscar e descobrir atrás do sofrimento. Et bien sûr, l'analyse psycho-organique va stimuler ce travail. E a análise psicorgânica vai estimular esse trabalho. Merci Sylvana d'avoir pensé à ça. Lá no início, ele falou desse problema universal do ser humano, Au début, tu as parlé sur le problématique universelle de l'être, de se tornar ele mesmo, de se reintegrar. de devenir soi-même et de se réintégrer. Eu queria saber na visão dele, assim, onde que o ser humano se perdeu, ou se ele não... Où est-ce que, Onde está esse ser essencial, se ele foi perdido ao longo do... où est-ce que l'être humain s'est perdu? C'est l'être essentiel. Esse com quem ele tem que se reintegrar, né? Quando ele vem para o processo terapêutico. C'est l'être que la personne arrive dans le processus thérapeutique. Où est-ce qu'il s'est perdu? On a un long chemin à accomplir quand A on gente s'incarne. tem longo caminho para cumprir quando a gente se encarna. Le risque est de ne pas s'incarner. O risco é de não se encarnar. D'accord ? Et donc il faut prendre forme.
Então, a gente precisa constituir uma forma. Il faut construire une identité. É necessário construir uma identidade. Et il faut, s'inscrire dans un environnement humain E se inscrever num ambiente humano. qui a ses règles, qui a ses façons de faire, Tem regras, tem formas de fazer, ses façons d'exprimer les émotions, formas de expressar a emoção, sa façon, sa propre langue. sua linguagem. Et c'est très très important de prendre forme. E é muito importante adquirir uma forma. Voilà. Mais on se perd A gente se perde lorsque la forme que l'on prend quando a forma que a gente adquire devient une forme trop rigide pour soi-même. se torna uma forma muito rígida para si próprio. La vie, comment dire, les temps de la vie amènent leurs exigences. É claro que o percurso da vida vai ter muitas exigências. Vous savez, par exemple, demander, espérer qu'un enfant puisse savoir ce qu'il veut faire. Esperar que uma criança tenha que saber o que fazer. Quel métier il veut exercer, par exemple. Um adolescente também, ou mesmo um jovenzinho, qual profissão que ela vai querer ter? Est-ce que c'est possible, ça? Será que isso é possível? Soit, effectivement, on peut être très lucide et vraiment vouloir quelque chose. Às vezes, aquele ser tem uma lucidez On le no sait pour soi. sentido de já querer e sentir aquilo. Mais de mon expérience, alors c'est peut-être très auto-référencé, très personnel, Da experiência dele, até assim pessoal, moi il me semble c'est qu'il faut en fait construire, faire, agir é importante talvez construir, fazer, agir, pour faire l'expérience de ce que c'est que vivre. para fazer a experiência do que é viver. Et donc il y a sans arrêt cet aller-retour. Tem sempre essa ida e vinda. Et c'est là où c'est important d'être en connexion avec ses sensations et ses sentiments. E aí que é importante estar muito em conexão com as sensações e sentimentos. Ou à mon sens, on ne peut fonctionner que par essai et erreur. E na forma dele compreender, a gente só pode funcionar nesse ensaio de acerto e erro. Et on se trompe tout le temps. E a gente se engana bastante. Et on réussit tout le temps. E a gente também vai conseguir conquistar muitas coisas também. Donc, vous voyez là, on quitte une vision d'un homme, Então, d'une personne humaine poder soltar puissante, volontaire, uma visão de uma pessoa com muitas vontades, qui construit son destin que constrói o seu destino, comme on conduit un bateau. como a gente conduz um barco. Il me semble que cette vision-là, Essa visão, qui parfois peut être la vision des éducateurs, que às vezes pode ser a visão dos educadores, est une vision qui n'est pas très adaptée à ce que c'est que la vie. não é uma visão muito adaptada em relação ao que é a vida. Voilà. Après, je pense aussi que vivre, c'est très complexe. Depois ele também pensa que viver é bastante complexo. D'accord? C'est comme vouloir monter au sommet d'une Corcovado É como querer subir até o topo do Corcovado sans connaître le chemin. sem conhecer o caminho. Et donc, il faut se perdre. Então, é necessário se perder. Et ça, c'est important. C'est aussi E quelque chose à isso comprendre. também é importante. E é também importante compreender isso. Il ne faut pas croire que la vie est une succession Não dá para acreditar que a vida vai Etapa. ser uma sucessão de satisfaisante etapas bastante satisfatórias que l'on a décidé de choisir que a pas gente après pas. Non. decidiu de escolher passo a passo. Non, non.
C'est un processus de création É um processo de criação semi-chaotique, semi-caótico, d'accord, où l'on va, par tâtonnement, que a gente vai tateando, d'accord, eh bien, essayer de ne pas trop se perdre. busquem também de não se perder muito, Et peut-être pour arriver quelque part finalement. para poder chegar em algum lugar, finalmente. Je peux vous dire que quand j'avais, allez, 25 ans, Quando ele tinha 25 anos, je n'ai jamais conçu que je serais ici aujourd'hui. ele não concebia, nunca concebeu que ele estaria aqui nesse momento, o percurso Et de je, agora. et je ne peux que me dire merci, Ele se agradece mais dire merci à tous ceux que j'ai e rencontrés, agradece a todos aqueles que ele encontrou, qui m'ont donné, que deram para ele, mais aussi que j'ai accepté de laisser entrer en moi. e também que ele aceitou deixar entrar nele, Ceux aussi à qui ont répondu, comme vous répondez aujourd'hui à ma présence. assim como vocês estão respondendo à presença dele. Regardez bien, tous les jours, des personnes répondent à notre présence. Todos os dias tem pessoas que vão responder à nossa presença. Et c'est comme ça que la vie se fait. E é assim que a vida se faz. Ça répond, E ça répond. tem a resposta, na resposta, com a resposta. Alors après, bien sûr, hein, je ne veux pas éliminer les problèmes sociaux, Ele não está eliminando os problemas les sociais, problèmes de détresse os problemas de sofrimento, sociale, physique, etc. sociais, físicos. Il peut y avoir une multitude de problèmes Pode existir, qui sont sim, des vrais obstacles sérieux grandes problemáticas dont que on a à podem s'occuper aussi. ser obstáculos, e a gente vai se ocupar disso também. Voilà, mettre beaucoup d'énergie, de responsabilité A en prenant en gente charge vai tout ça aussi. também colocar muita energia e responsabilidade para cuidar disso tudo Bien também. évidemment, bien évidemment. Queria compartilhar uma imagem interessante, Que imagem interessante. que foi assim, é como se fosse o ser humano, né? A inteligência e a vontade indo na frente L'intelligence et la volonté qui est devant, e o corpo correndo atrás, et le corps qui sempre aquém derrière, da inteligência e da vontade. É o corpo tentando alcançar e a vontade e o mundo estimulando isso acontecer, né? stimule Então cela. você estando nesses dois polos, sendo às vezes o corpo que corre Des fois, e donc, boa vontade que vai, né? auprès. Très belle image. Boa imagem essa. Eu trabalho com uma abordagem chamada comunicação não violenta, Il travaille avec un apport qui s'appelle la communication non violente. que a base é justamente tentar entender quais são as necessidades, La base, c'est essayer de trouver quels sont les besoins, né, o que a pessoa precisa. ce que la Então, assim, personne a base a do besoin. trabalho é chegar justamente La nisso. base, c'est exactement arriver à ça. Então eu fiz um link com o que você Não. falou no Ela final fez sobre as suas frases. Un lien avec ce que tu as dit, les phrases clés là. Então a minha pergunta é, na análise Dans psicoorgânica, sa question, dans la PO, como o terapeuta ajuda a pessoa a se Aide. conectar com essa necessidade? à se connecter avec son besoin. C'est vrai que l'analyse psychorganique est une psychothérapie A análise psicoorgânica é uma psicoterapia qui traverse les couches de souffrance. que vai atravessar as camadas de sofrimento. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas uniquement sur le niveau adulte. A gente não trabalha só com o nível adulto, Hein, peux-tu me dire quels sont tes besoins? não apenas você pode me dizer quais são as suas necessidades, Et éventuellement faire un travail plus approfondi, mais au niveau adulte.
nesse nível, mesmo mais aprofundado, mas ainda no nível adulto. C'est une psychothérapie qui pense que beaucoup de choses sont encapsulées de façon inconsciente. É uma psicoterapia que pensa que muitas coisas estão encapsuladas de uma forma mais profunda. Et que la personne n'aura pas accès, E a pessoa não vai ter acesso, l'adulte n'aura pas accès, o adulto não vai ter acesso, s'il ne fait pas ce travail se ele não faz esse trabalho d'aller réouvrir de ir buscar e abrir les manques as faltas qui masquent, qui cachent que vão mascarar que masquent les besoins dont tu parles. as necessidades que você está perguntando. Voilà. Et donc c'est tout ce que tu dis sur la communication non violente Oui. et le besoin. O que você fala sobre a comunicação não violenta e a C'est necessidade très présent dans l'analyse psychorganique. é bastante presente na análise psicoorgânica. Mais on fait un travail de descente à l'intérieur de la personne, Mas a gente faz um trabalho de descida d'accord, no interior da pessoa, au travers de son inconscient, através do seu inconsciente, pour transformer para transformar tout ce résiduel todo esse residual qui encombre la personne. que está empapuçando a pessoa. Eu gostaria de entender melhor, porque quando ele fala dessa tecida, Para a percepção. eu gostaria de entender mais concretamente como que é a intervenção da psicoorgânica, que eu não conheço. se dividir dans la mesure où elle ne connaît pas serait quoi cette descente. Par exemple, Por exemplo, Essa pode ser uma terapia corporal, né? ça se prétend être une thérapie corporelle. alors, ça se prétend être de l'analyse psycho-organique, en fait. O nome é um trabalho de análise psicoorgânica. Como é que é feita efetivamente? Alors, ça peut prendre de multiples formes. Pode ter múltiplas formas. Par exemple, je pense à une patiente Ele pensa numa paciente qui, à un moment au cours d'une séance, num determinado momento durante uma sessão, est très tendue, très angoissée, se sente muito tensa, muito angustiada, et se frotte les mains en disant j'ai les mains froides. esfregando as mãos, dizendo minhas mãos estão frias. Et là, le thérapeute travaille avec lui-même. E aí, então o terapeuta trabalha consigo próprio. C'est-à-dire que moi, ce que je percevais dans cette séance, O que ele percebia nessa sessão c'est qu'elle ne se connectait pas. é que ela não conseguia se conectar, Il y avait beaucoup de tension. tinha muita tensão Et elle n'arrivait pas à pouvoir passer en dessous de ces tensions. e ela não conseguia passar através dessa tensão. Dans l'interaction thérapeutique, Na interação terapêutica, qui est un processus de co-création, que é um processo co-criativo, j'ai fait le choix ele fez a escolha de lui prendre les mains. de pegar as mãos dela. Il s'avère que j'ai les mains chaudes. E ele tem as mãos quentes. D'accord. Le fait de lui prendre les mains O fato de pegar as mãos dela crée chez elle immédiatement criou Elle est nela allongée, imediatamente un lâcher-prise. Entregar-se. Et elle a commencé à parler E ela começou a falar des mains froides de sa mère. das mãos frias da mãe dela, Par exemple. por exemplo. Em cima do que ela falou, na verdade, eu estava querendo exatamente que ele falasse dessa parte corporal da análise psicoorgânica e da diferença dela com o Haitian. Quelle serait la différence de la partie corporelle de la période par rapport à
trabalho haitiano. Si vous voulez, un travail strictement haïtien, Trabalho estritamente haitiano c'est un travail d'ailleurs qui est assez structuré dans la progression, é trabalho estruturado numa progressão qui va travailler sur ce qu'on appelle les anneaux haïtiens, que vai trabalhar sobre os anéis haitianos, qui sont les différents segments corporels que diferentes segmentos corporais qui ont été investis par la libido au cours du développement. investidos pela libido no decorrer do desenvolvimento. Et il va y avoir des exercices corporels spécifiques sur chacun de ces Vai niveaux, ter exercícios corporais específicos a cada nível d'accord, pour travailler les stases para organiques trabalhar as estases liées à chacun de ces niveaux ligadas a cada nível, et faire émerger à ce moment-là fazendo emergir nesse momento l'énergie bloquée, l'expression émotionnelle a bloquée, energia etc. bloqueada, a expressão emocional bloqueada. D'accord. Le processus psychothérapeutique en analyse psycho-organique Na análise est un psicoorgânica, processus dans lequel nous n'avons pas de programme. a gente não tem programa, C'est-à-dire que nous n'avons pas un plan d'intervention. a gente não tem exatamente plano de intervenção. Nous partons toujours de ce qu'on appelle le projet du client. A gente parte do projeto do cliente. Et nous pensons que la personne sait exactement où elle veut aller. A gente acredita que a pessoa sabe exatamente onde ela quer ir. Elle ne le sait pas dans sa tête, Ela não sabe na cabeça dela, mais elle le sait dans sa profondeur. mas ela sabe na profundidade dela. Et donc, l'important pour nous, c'est de créer Então, l'espace de l'émergence. o importante para a gente é criar o espaço para esse emergir. Et donc, c'est une attitude assez paradoxale, Pode ser também uma atitude bastante paradoxal. où il faut à la fois que le thérapeute stimule, Ao mesmo tempo, o terapeuta precisa estimular pour que le monde interne para esse mundo interno s'éveille et s'exprime, acorde e se expresse, mais en même temps, mas ao mesmo tempo il ne faut surtout pas que le thérapeute não pode de forma nenhuma o terapeuta rentre dans le monde psychique du client. que o terapeuta invada e entre no mundo psíquico do cliente. Et donc c'est une présence, une façon d'être avec, Então é uma presença, uma forma de estar junto, qui est très subtile. que é muito sutil. Ensuite, il y a des problématiques qui vont apparaître. Depois vão aparecer problemáticas. Et le thérapeute va avoir une lecture de ces problématiques. E o terapeuta vai ter uma leitura dessas problemáticas. Par exemple, Por exemplo, le thérapeute observe une personne qui ne sait jamais dire non. uma pessoa que tem dificuldade ou não sabe dizer não. D'accord ? Et le thérapeute va bien évidemment de cette observation en partager quelque chose à son client. Nessa observação, ele vai buscar fazer com que o cliente compartilhe, Parce que c'est bien difficile de dire oui si on ne peut jamais dire non. porque fica difícil dizer sim quando a gente não consegue dizer não. Et donc, à partir de là, le thérapeute va avoir des intentions de travail aussi. Então, a partir daí, o terapeuta também vai ter intenções de trabalho. Et c'est cette danse subtile E essa dança sutil entre l'émergence entre o que vai emergir, propre au client, que é próprio do cliente, les problématiques qui apparaissent as problemáticas que et qui aparecem se répètent. e que se repetem. D'accord ? Les outils thérapeutiques dont propose le thérapeute pour aider la personne As ferramentas, os instrumentos terapêuticos que o terapeuta vai usar para ajudar a à pessoa, mettre en travail ces problématiques qui apparaissent. para trabalhar essas C'est tout ça problemáticas. qui se passe. É tudo isso que existe no campo. Et c'est pour ça que la formation est longue. E é por isso que a formação é longa. Et ce n'est pas l'apprentissage d'outils. E não é aprendizado de ferramentas, técnico. Bien évidemment, on apprend des outils dans la formation. Sem dúvida, a gente vai aprender Mais instrumentos. l'outil n'est pas grand-chose. Mas o instrumento, a ferramenta propriamente, Si on n'a pas não serve
développé cette écoute de l'autre, se a gente não desenvolveu essa escuta do outro, cette façon d'être avec, esse modo de estar com o outro, cette façon en tant que thérapeute de sentir à l'intérieur esse modo, essa forma do terapeuta poder sentir internamente l'expérience du client a experiência do cliente et pouvoir se relier de façon e thérapeutique. poder se ligar ao seu cliente de forma terapêutica. Donc en ce sens, c'est pas une thérapie corporelle. Nesse sentido, a gente pode dizer que não é uma terapia corporal. On n'a pas un programme A corporel. gente não tem um programa corporal. C'est une analyse psychorganique. É uma análise psicoorgânica. Em algum momento pode entrar alguma coisa lúdica. Est-ce qu'à un De moment ajuda. donné, ça rentre quelque chose de l'ordre de ludique? Que acesso a cores, acesso a Les couleurs, objetos. des objets. Fundamentalmente, Ce sont les sensations, a gente trabalha com as sensações, les émotions, as emoções, les images, as les imagens, mouvements, os movimentos, les paroles propres à la personne, as palavras próprias da pessoa, qui sont vraiment le support Qui de la sont- subjectivité o suporte da subjetividade, que nous stimulons, que nous accompagnons en Que a analyse gente psychorganique. vai estimular e acompanhar no processo da análise psicoorgânica. Il peut arriver, Pode acontecer, pour des soucis thérapeutiques, a partir de alguma preocupação terapêutica, que nous utilisions des médiateurs. que a gente possa utilizar mediadores. Mais ce n'est pas une thérapie ludique. Mas não é uma terapia lúdica, Hein. Mais ça peut arriver. mas pode acontecer. Ce que nous utilisons beaucoup, c'est une scénarisation psychique. En fait. O que a gente utiliza muito é um cenário psíquico, Nous faisons les yeux fermés, ou de olhos fechados. beaucoup travailler les personnes sur des représentations de situations. A gente pede uma determinada situação e a pessoa se coloca em situação. Dans lequel elle crée un dialogue intrapsychique E nesse lugar ela vai se representar e criar um diálogo intrapsíquico avec les différents éléments de la situation. com os diferentes elementos da situação. Et il y a tout un processus d'évolution de ces situations internes. E existe todo um processo de evolução dessa situação interna. Voilà un exemple fondamental, je dirais un peu, comment dire, emblématique d'un travail. Exemplo emblemático. Donc, comment dire, les médiateurs thérapeutiques Os mediadores ne terapêuticos sont pas exclus, não estão mais excluídos, ce n'est pas le centre de la méthode. mas não é o centro do método. Eu gostaria assim, de pegar mais uma última, tá bom? Pra gente já encerrar. Queria saber qual é a relação dessa análise do toque em si com o processo criativo, com a criatividade, com o processo de imaginação. Tem uma relação. A ligação do processo terapêutico com o processo criativo. Com a criatividade, com a imaginação. Acho que é mais a toque em si. Du toucher, du toque, des instruments de toucher avec le processus créatif et imaginaire. Tout est dans l'intention thérapeutique. Tudo está na intenção terapêutica. Si le thérapeute, par exemple, masse ou touche une personne, Se o terapeuta toca ou trabalha com a massagem com uma pessoa, en pensant que c'est lui thérapeute, pensando que ele, terapeuta, qui est en train d'être la bonne mère que é ele que está sendo a boa mãe, que le patient n'a jamais eue.
que o paciente nunca teve. De mon point de vue, on se trompe de direction. Do ponto de vista dele, a gente está numa direção errada. Parce qu'il ne s'agit pas que Porque le thérapeute não se trata do terapeuta devienne se tornar l'objet o objeto actuel atual de remplacement de uma substituição de ce qui n'a pas eu lieu. do que não existiu lá atrás. Par contre, Pelo outro lado, le thérapeute, connecté à l'importance du toucher, o terapeuta, quando conectado à importância do toque, parce que le toucher est un besoin primaire pour tout le monde, o toque é uma necessidade primária para todo mundo, d'accord? Donc présent à l'univers du toucher. nessa presença do universo do toque, Et il ne se prend pas pour la mère du patient, ele não vai se colocar como no lugar da mãe do paciente, mais il est dans une disposition maternelle. mas ele está, por exemplo, numa disposição materna, D'accord? En touchant le patient, tocando o paciente, avec par exemple une intention de contenance, por exemplo, com uma intenção de conter, de dar continente, de holding, de holding. il permet au patient Isso permite ao paciente de faire une expérience, de fazer uma experiência, celle d'être touché. esta de ser tocado. Et c'est là où le processus créateur apparaît. E aí, é nesse lugar que o processo criativo pode aparecer. Qu'est-ce qui va se passer pour le client? O que vai acontecer para o cliente? Et ça, c'est la création. Isto é a criação. D'accord? Et le sens qui va apparaître, E o sentido que vai aparecer, quelle que soit la sensation, l'affect, les images, seja qual for a sensação, afeto, as imagens, est une émergence vai ser uma emergência, qui va uma être energia au service de la thérapie. que estará ao serviço da terapia. Ok. Então, acho que agradecendo imensamente a minha querida